Por que alguns espíritos conseguem voltar do lugar onde não se retorna para buscar justiça sobre suas mortes? O que os tornam diferentes e o que eles têm de especiais? Oi, Carola e pessoal do canal. Eu sou um profissional da área de medicina legal e realizo necropsias que investigam a causa da morte das pessoas, principalmente quando essa morte ocorre em circunstâncias não naturais, em decorrência de acidentes, assassinatos ou, nesse caso, morte, que nem mesmo os médicos conseguem explicar a causa. E esse relato é sobre esse caso. Eu não me considero um homem frio nem alheio às mortes, ou ao estado que se encontram os corpos que eu examino. O nosso trabalho é fazer a intermediação entre a medicina e a justiça. Isso porque também temos a curiosidade de saber como e por que morreu aquela pessoa. O emocional de lidar com esse trabalho deve ser separado do profissional, pois precisamos do equilíbrio de lidar com as questões da morte. Se não for assim, você começa a adquirir problemas no âmbito emocional. Como médico legista, você precisa olhar a história do corpo, o que comeu, como vivia. Ele próprio conta como chegou ao fim. Mas com esse caso em específico, eu procurei investigar desde o começo. E tudo se deu início com a chegada da desconhecida, vou chamá-la June, ao hospital em São Paulo, em Pinheiros, no dia 5 de dezembro de 1999. Prefiro não dar o nome do estabelecimento. Nesse hospital entra uma bela moça de cerca de 30 anos, alta, cabelos castanhos claros, muito bem vestida, andando com cuidado. Olha em volta e se dirige às atendentes. E antes que possa falar qualquer coisa, cai no piso frio da recepção e é levada até um dos quartos para ser examinada. Mas ao vasculhar em sua bolsa, em busca de documentos, tipo sanguíneo, algo que pudesse identificar quem era e o que a teria levado até lá, June passou por uma bateria de exames e os médicos chegaram à conclusão que não havia nada de errado com ela. Eram 14h30 quando os exames foram coletados e levados aos médicos, e às 18h10, June veio a óbito, deixando todos os médicos confusos e admirados, ainda porque aparentemente não encontraram nada que pudesse corroborar a causa da sua morte. E a levaram para um necrotério. Quando vasculharam a sua bolsa, não haviam documentos, nem celular, nem endereços. Nada que pudesse identificá-la, e a ficha da desconhecida não tinha nome. Quando eu fui examiná-la fazendo nela uma necropsia, em primeiro passo foi determinar a hora do óbito. Como o seu corpo ainda estava muito quente, medi sua temperatura e ainda constava os 36 graus, o que achei estranho. Anotei tudo num bloco, mas um fato intrigante, pois a desconhecida já havia morrido há mais de 7 horas. Iniciei a análise externa do corpo. Mulher branca entre 25 e 30 anos, pesando 69 quilos, sem marcas características de rigidez, sem furos, sem lesões, sem sinais de tatuagem ou cicatrizes. Não haviam peles debaixo de suas unhas, sem sinais de abuso sexual, nada de anormal nas narinas, boca, ouvidos e genitais. Fiz a incisão com um bisturi em forma de Y da altura do pescoço ao pubis, para examinar o tórax e o abdômen. Não me surpreendo há muito tempo com os espasmos do cadáver. Sei que são os músculos do corpo relaxados. Após a morte, coisas estranhas e bizarras acontecem com o corpo. Isso eu aprendi duramente enquanto estudava. Hoje não mais. Sei que são movimentos involuntários e com as rupturas dos tecidos do corpo liberam gases, e é assim que funciona. Mas quando aquela desconhecida abriu os olhos, eu realmente entrei em pânico. Nunca vi olhos tão azuis e brilhantes, o que não era normal. Comecei a retirada dos órgãos, quando ouvi um som igual a estalos de dedos. Esse som vinha da porta de entrada, de onde eu estava. O que me deixou muito intrigado foi a altura.
desse som. Era alto demais. E durante esse procedimento, dado a hora, só estavam eu, o segurança e um atendente. Eles eram muito sérios e responsáveis. Não brincavam em local de trabalho. Parei por um instante, deixando o que eu estava fazendo, e fui abrir a porta para ver quem era e o que estava fazendo aquele som. Esqueci-me de comentar que a sala onde eu fazia o procedimento tinha 2 portas, a entrada e uma porta que dava para o corredor, onde ficavam as gavetas com os corpos, e nenhuma saída. Eu me dirigi à porta e abri, e ao abri-la, estava um homem parado de roupa cinza, usando um chapéu estranho e segurando uma caixa metálica. Ele me deu um sorriso esquisito e não disse nada. E olhou para June e fez um gesto de cabeça na direção dela. E eu me virei e olhei para ela. E fiquei parado, petrificado, sem nenhuma ação. Diante dos meus olhos, a desconhecida se levantou, passou as mãos sobre o tórax, fechou a incisão que eu havia feito e saiu andando nua como veio ao mundo, pela porta que levava às gavetas. Por um longo tempo fiquei olhando para a maca de aço, fria, e fui atrás do segurança e do atendente. E a procuramos pelo corredor e por toda parte. Ela havia desaparecido. Porém, nem o segurança, nem o atendente tinham deixado esse homem estranho entrar. E nenhum deles tinha ideia do que estava acontecendo. Chamamos a polícia, que também não entendeu muito sobre como perdemos um corpo sem vida. Mas foi desse jeito que foi classificado por eles, em tom de piada. Tentei explicar que a moça simplesmente tinha saído andando depois de abri-la, e eles ainda assim não entenderam a gravidade do caso. Naquela noite foram vistas dezenas de luzes pelos céus da cidade, inclusive com avistamento de naves em nosso bairro. Se tem alguma coincidência, não tenho certeza. Se ela era humana, tenho certeza que não. Eu só aprendi com os anos que coincidências não existem. Em meados de setembro de 1978, eu arranjei um emprego de ajudante de funerária. O meu trabalho era o de limpar o corpo, arrumá-lo, organizá-lo no caixão, e se ele não tivesse quem o arrumasse, inclusive com a organização das flores, ou mesmo vesti-lo, eu fazia esse serviço. Eu achava natural, não tinha medo, nem mesmo me dava um nó no estômago. Algumas pessoas se restringem com essa função, não se sentem à vontade, nem confortáveis. Eu não. Aquilo para mim era um trabalho como outro qualquer. Às vezes temem trabalhar com qualquer coisa que seja associado à morte. Mas eu não me sentia intimidado. Pelo contrário, o que me dava medo era não trabalhar e não conseguir o sustento de minha família. O medo da intolerância, da ignorância e do abuso emocional, que são comuns em alguns empregos. Num dia chuvoso e frio, chegou o corpo de um homem muito rico em nossa funerária. Os familiares escolheram o modelo caixão de mogno pintado à mão e ricamente decorado. E ele seria velado e enterrado em um cemitério privado. Fizemos todos os procedimentos nele. O limpamos e o arrumamos. Mas, dada certa hora, a viúva desse magnata pareceu muito elegante, usando joias caras, e pediu que o enterrasse com alguns dos itens mais caros e que ele gostava muito quando vivo. Os itens eram 12 relógios de ouro, 5 de prata, cravejados com diamantes, vários anéis de ouro e outros pertences muito luxuosos. Eu trabalhava auxiliando um agente funerário. Ele me disse, meio que me puxando para o canto, que iria pegar alguns daqueles pertences e que ninguém iria dar falta deles. Eu reclamei, dizendo que aquilo não estava certo,
e que, se a família descobrisse, podia mandar prendê-lo. Eu acabei ficando com medo por mim. Sempre recai a culpa no mais fraco, no mais simples, e esse era eu. E eu precisava daquele emprego. Com uma família grande para sustentar, não podia me dar o luxo de ficar desempregado e ainda por cima, correndo o risco de ser preso. Mas ele deu de ombros e fez. Pegou 4 relógios e 3 anéis muito caros. Enquanto eu cuidava dos últimos ajustes na arrumação do caixão, os pertences foram colocados ao lado do corpo, entre as flores. Foi desse jeito que a viúva pediu que fossem arrumados. Mas eram tantas joias que não se dava falta de 4 relógios e 3 anéis. Eu estava preocupado e com medo, alguma coisa dar errado e eu ser acusado injustamente de roubo. Sou pobre, mas nunca fui ladrão. Mas a viúva e os familiares apenas ficaram velando de uma certa distância. E só no último adeus ao corpo no caixão é que os familiares e a viúva chegaram mais para perto e se despediram, e a tampa foi colocada sobre o caixão e o colocaram no jazigo de família e foram todos embora, por último o filho e a viúva. O agente funerário me puxou num canto do cemitério e me disse que ninguém tinha visto o que ele fez e eles só saberiam se eu contasse, e que se eu falasse, eu não teria mais emprego e ele ainda daria um jeito de me incriminar. E eu, como homem de origem simples, pai de família e precisado muito daquele trabalho, fiquei calado e voltei para minha casa e para minha família, mas sem esquecer do que o agente funerário fez. Depois de tomar banho, comer com a minha esposa e filhos, ficamos na sala brincando com as crianças, hábito que aprendi com os meus pais. Ter um tempo de qualidade com a minha família sempre foi importante para mim. Já era tarde quando coloquei as crianças para dormir. Era um dia de sexta-feira e não tinha aula no dia seguinte. E muito cansado fui dormir junto à minha linda esposa. Acordei com a minha esposa me cutucando. Perguntei o que estava acontecendo e ela me disse que alguém estava batendo na porta com muita insistência. Levantei, abri a porta e era o agente funerário, pálido, tremendo e muito nervoso, dizendo que o morto tinha ido atrás das joias que ele havia pego. Eu não acreditei naquele momento. Pensei que fosse sua consciência pesada pelo seu ato criminoso. Ele me agarrou pelo colarinho e me puxou para ir com ele, dizendo que se eu não acreditava, então que eu fosse com ele ver. Eu saí com ele de pijamas e não disse nada para minha esposa, que estava espantada com o estado do homem. Fechei a porta e saímos, e quando chegamos perto do seu carro, tinha um homem no banco traseiro, que virou a cabeça e nos olhou com um olhar sem expressão. Mas lá estava ele. Era um morto, no banco de trás, o rosto branco como cera, olheiras profundas e escuras, usando o terno preto, o mesmo que eu vesti nele. E ficamos parados na porta de minha casa, sem saber o que fazer, nem como agir. O espírito não dizia nada, só nos olhava com aqueles olhos vidrados. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com muito medo. Eu disse ao agente que ele precisava devolver os seus pertences, que com certeza era por isso que ele estava lá, e que de nada adiantava dinheiro sem um único dia de paz. Vendo como ele estava nervoso e com medo mais irredutível em entregar as joias ao lugar de descanso do morto, o lugar de onde elas pertenciam, e que ele estava lá cobrando o que era dele. O agente funerário não queria devolver. Eu lhe disse que talvez ele nunca mais fosse embora, se não o fizesse. Ele me deu um olhar de desapontamento e aceitou minha sugestão. E fomos andando até a funerária, onde ele havia guardado os objetos. Catou cada um deles, pôs no saco
e nos dirigimos até o cemitério. O lugar era muito bem guardado, com em torno de 5 a 6 seguranças. O portão estava fechado e o muro era bem alto. Não tinha como escalar aquele muro. E eu pensei que a única coisa certa a fazer era chamar o segurança. O agente quase teve um troço quando eu fiz isso, e eu lhe expliquei que no momento do velório eu tinha perdido a minha carteira com os meus documentos, e o segurança nos deixou entrar e foi conosco. Mas como o agente ia colocar os pertences do morto de volta, com o segurança ao nosso lado? E algo de curioso aconteceu. Alguém chamou por ele e ele nos deixou. Antes nos deu uma lanterna e foi ver quem o chamava. O vento frio da noite sussurrava entre as lápides antigas, criando uma atmosfera sinistra. Nós avançávamos pelo caminho estreito, iluminando as lápides com a lanterna. O silêncio era interrompido, vez ou outra, pelo som dos nossos passos ressoando entre os túmulos. Enquanto caminhávamos, comecei a sentir uma sensação de inquietude, como se estivesse sendo observado por olhos não humanos. Finalmente chegamos ao túmulo do falecido e, com as mãos trêmulas, o agente abriu a sacola que carregava e começou a retirar os pertences do defunto. Mas à medida que colocava cada item, uma estranha sensação de desespero me envolveu. De repente, um som arrepiante cortou o silêncio da noite e olhamos ao redor em pânico, mas não vimos nada além das sepulturas silenciosas e dos túmulos sombrios. O som ecoou novamente, mais alto desta vez, como um lamento vindo das lápides. Levantamos a tampa do jazigo, que era muito pesada, e ele jogou as joias dentro do jazigo e fechamos. Não era a mesma coisa de colocar dentro do caixão, mas não tinha outra alternativa. Tinha de ser feito desse jeito, ou o segurança nos pegaria e nos prenderia. E agradecemos ao segurança que não sabia quem o havia chamado, e ele estava muito curioso, e saímos correndo de lá. Durante o trajeto do cemitério até minha casa, fomos conversando, e eu lhe disse o quanto era errado roubar dos vivos, quanto mais dos mortos. E ele me olhou envergonhado. Quando chegamos, olhamos dentro do carro, e o espírito do magnata já não estava mais. E o agente, ele me disse, que nunca mais o viu. Depois desse acontecimento, eu fui convidado por um amigo para trabalhar com ele, e prosperei. Hoje tenho minha própria loja e vivemos com muito conforto, eu e minha família. Meu avô adorava nos contar histórias de terror nas noites de tempestades violentas, aquelas em que cai a luz elétrica e ficamos todos encolhidos debaixo das cobertas e morrendo de medo e no completo escuro. Meu avô era médico e seu melhor amigo era também médico, só que trabalhava no Instituto Médico Legal e era um médico legista. Meu avô contava que esse amigo era muito bom. Sua habilidade em desvendar casos misteriosos de morte eram conhecidos, mas além de descobrir a causa da morte, ainda ajudava em investigações policiais. E no decorrer dos anos, a sua credibilidade como legista foi aumentando. Mas, porém, ele acabou ficando doente e, como era hábil, durante a doença o Dr. Miguel acabou errando no laudo, deixando passar uma informação importante sobre a morte de uma mulher. Mas durante o enterro dessa mulher, o caixão não queria entrar no túmulo. Eles escavavam de todos os lados e ele não entrava de forma nenhuma. O aspecto desse relato é tão sobrenatural quanto a história. E a família da moça, enlutada, resolveu colocá-la em uma gaveta e, desse jeito, conseguiram guardar o caixão. O vô disse que em uma noite chuvosa igual àquela em que ele contava essa história, o Dr. Miguel, seu amigo, estava sozinho
no necrotério, realizando uma necropsia em um corpo recém-chegado. Enquanto ele estava concentrado em seu trabalho, ouviu passos ecoando pelos corredores vazios. No início, ele pensou que fosse só sua imaginação, mas os passos continuaram e cada vez mais próximos. Com o coração acelerado, o Dr. Miguel decidiu investigar a origem dos passos. Ele caminhou pelos corredores sombrios, iluminando-se por uma lâmpada fraca que piscava. Repentinamente, viu uma figura pálida de mulher. Seus olhos se arregalaram de terror ao perceber que a figura estava se movendo em sua direção. Ele tentou correr, mas suas pernas pareciam pesadas como chumbo. A figura se aproximava lentamente, emitindo um som arrepiante. Quando finalmente alcançou o médico, estendeu uma mão gelada em sua direção e ele se sentiu tonto. E o pavor que ele sentiu foi tão grande que desmaiou de puro terror. Quando acordou, ele estava deitado em uma mesa de autópsia, com um corpo que estava examinando agora ao seu lado. Ele olhou em volta e percebeu que estava sozinho no necrotério. Apavorado de medo, ele pegou suas coisas e saiu correndo do local. Dias depois, o médico examinava antigos registros e entre eles estava uma ficha que, mesmo quando ele guardava na prateleira, voltava a encontrá-la em sua mesa e percebeu que a moça na foto do registro era a figura pálida que o tinha perseguido no corredor. E as peças do quebra-cabeça foram se juntando. Ele ia percebendo que algo de muito estranho tinha naquele caso. Imbuído em descobrir, investigou que havia cometido um grave erro no laudo sobre a morte daquela mulher. O meu avô me disse que depois que o seu amigo, Dr. Miguel, pediu a exumação do cadáver, foram concluídas as suas suspeitas. E apesar de ser um médico muito competente, errou gravemente naquele laudo. Outro médico legista foi designado para examinar os restos mortais e coletar amostras do cadáver para que fossem submetidos a análises periciais que pudessem identificar qual a substância causou o óbito e em que quantidades, já que havia a suspeita sobre um possível envenenamento da vítima. E o médico legista concluiu que a vítima tinha sido realmente envenenada. E ele chegou à conclusão que agora ela estava em paz. Eu sinto falta das histórias de terror do meu avô, já falecido. Eram sempre contadas com um fundo moral. Apesar de arrepiantes, moldaram nosso caráter. Obrigado. Volto para contar mais alguns relatos. Abraços. Todos os depoimentos são relatados como verídicos. Espero que tenham gostado dos depoimentos. E se sim, deixem um comentário. Eu me chamo Carolina Stein. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.